Meus irmãos, graça e paz a todos aqueles que em todos os lugares invocam o nome do Senhor. Sejam muito bem-vindos a essa ou a mais uma pré-aula da nossa EBD aqui do Campo Eclesiástico de Camboriú. Queremos agradecer por sua companhia, por sua presença e esperamos de uma forma sucinta, porém prática, contribuir para que você possa desenvolver ou da melhor maneira possível as suas atividades educacionais aí no campo de trabalho que você está, tá bom? A nossa lição de hoje é do número 7, cuja temática é a sutileza da relativização da Bíblia. Tomaremos por base o texto áureo dessa lição, que é 2 Timóteo 3,16, onde o apóstolo Paulo afirma toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, conforme está registrado em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. O texto em apreço faz referência à inspiração, inerrância e inspiração plena, completa das Escrituras. A nossa lição tem por propósito aqui destacar os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia, ou, usando uma linguagem diferente, o falso postulado do relativismo. Os relativistas e os céticos, eles consideram que aceitar qualquer crença é servilismo e uma torpe escravidão, colocar-se debaixo de qualquer autoridade que lhe impede de refletir de forma livre a partir da sua própria mente, a partir da sua própria individualidade. Então, eles rechaçam qualquer tipo de autoridade, em especial aquelas que emanam ou que são oriundas da tradição oriental, da tradição ocidental chamada de judaico-cristã. E por não ter um ponto de referência claro a respeito da verdade, o relativismo ele acaba levando o mundo a uma confusão entre o bem e o mal, tornando isso uma mera responsabilidade ou um mero proceder subjetivo, individual e pessoal. A nossa introdução ela vai fazer uma afirmação bem interessante. Não é novidade para alguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas, às vezes seus exemplares foram queimados, outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente, esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental, quando a autoridade da Bíblia toca questões como conduta sexual, questões de gênero e comportamentos tidos como impróprios no uso da sexualidade. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada, ou seja, ela precisa ser atualizada em uma linguagem que venha refletir uma proposta profundamente inclusiva, e essa é uma das grandes artimanhas e sutilezas do relativismo no campo ético, moral e, acima de tudo, teológico, os quais abordaremos em alguns minutos. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. O que afirmam os defensores ou os porta-vozes do relativismo é que a Bíblia ela reflete o ambiente cultural, religioso, político e sociológico de um determinado povo em determinada época, portanto, ele não pode ter a pretensão de ser um padrão de avaliação para as gerações modernas, pós-modernas ou contemporâneas. Portanto, eles afirmam que ela, por ser mal traduzida, é também mal interpretada e, por ser mal interpretada, ela é mal aplicada. Ela acaba gerando
exigências, normas e regras que acabam comprometendo a liberdade do indivíduo, tão buscada, tão defendida, tão influenciada por essa onda de empoderamento do indivíduo que tem sido incentivada pelo movimento cultural ou pelo espírito da época que chamamos de pós-modernismo. Agora, quando se trata de relativismo, a gente precisa ver que existem pelo menos quatro dimensões. O relativismo ético. A verdade não é universal, dizem os relativistas, ou seja, todas as generalizações são falsas. Eles afirmam que, portanto, não existem padrões para julgar questões coletivas, porque a verdade ela é de âmbito pessoal e subjetivo. O relativismo epistemológico, né? Ninguém pode conhecer a verdade. Por conta disso, eles afirmam que eu e você não podemos ser dogmáticos, você não pode afirmar que a sua verdade é a única verdade. A palavra epistemologia vem de episteme, né? Conhecimento, que não é possível conhecer nada com profundidade. Isso vai na contramão da própria essência do cristianismo, quando a Bíblia diz que Jesus afirmou ser a verdade, o caminho e a vida, e o mesmo escritor João irá dizer que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Lembre que ele usa a expressão logoi, que para o mundo grego era a ideia máxima de Deus, que era inacessível, com o qual a humanidade não tinha nenhum contato, a não ser com emanações dessa divindade suprema. Porém, João está dizendo que essa divindade encarnou, tomou forma humana, um endereço, um nome e um ofício. Jesus de Nazaré, filho de José, o carpinteiro. Também temos o relativismo conceitual e subjetivo. Eles afirmam a partir dessa prerrogativa que a verdade é incerta e pessoal. Portanto, eles afirmam que a verdade é apenas uma opinião. Talvez o mais importante porta-voz desse movimento, dessa fala, seja o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, o pai do niilismo, né, moderno, ou de um movimento chamado na modernidade de Theothanatos, morte de Deus na modernidade. Nietzsche diria que nós temos apenas opiniões e crenças, nunca verdades. E muitos seguem essa filosofia que começa na universidade, se destila na cultura popular através de entretenimento, de games, através de literaturas que vão, de certa forma, domesticando e doutrinando a mente dos leitores ávidos por literatura, desde a literatura fantástica, utópica, distópica e os vários gêneros literários. Existe ali, em suas literaturas, existe destilado um alto teor de niilismo. Portanto, quando eles dizem que o relativismo, ele diz que a verdade é conceitual e subjetiva, ele está dizendo, não me imponha a sua verdade. Quando nós afirmamos que somente em Jesus há salvação, para eles isso seria um abuso de autoridade e seria quase que um crime no âmbito ético e moral. Eles afirmam que não existe absolutos, né? Quando o relativismo diz que não existe absolutos, ele já está praticando um contrassenso ou uma contradição lógica, porque também está impondo a possibilidade de que o absolutismo é verdade, ou seja, o absolutismo do relativismo. O relativismo afirma, não existem verdades absolutas. Bem, isso é uma afirmação absoluta também, então é uma contradição dentro do próprio relativismo. O relativismo cultural, mais precisamente ocidental, ele fomenta um tipo de mentalidade que, em grande medida, considera o cristianismo e ele representa um complexo desafio ao esforço da evangelização, mesmo em países de longa tradição cristã. Veja que hoje nós temos um movimento, por conta do diálogo interreligioso, que é uma das vertentes do relativismo, a ideia de que todas as tradições religiosas devem coexistir. Hoje nós temos um processo de orientalização do Ocidente, a chegada de muitas tradições. Também há uma exaltação extrema por parte da vertente marxista das tradições
indígenas, como também de matriz africana. Digo isso porque curso Ciências da Religião na universidade aqui do estado e há um grande estímulo para que se conheça essas tradições e se traga ela para dentro do diálogo com a tradição cristã. Portanto, a gente percebe que a luta contra a ditadura do relativismo faz parte de um esforço de preservação do legado do cristianismo em sociedades cujas instituições sociais cada vez mais se distanciam delas. Eu penso aqui na escola, eu penso aqui nas instâncias jurídicas, formação das leis, formação dos alunos para a vida, como também outras instituições de teor cultural, que vão gradativamente rompendo com a ética judaico-cristã e abraçando uma proposta relativista, o que vai também automaticamente descosturando o tecido social construído no Ocidente a partir dos fios, né, da revelação da palavra de Deus e que emanam tanto da teologia como da metafísica cristã. E toda essa onda de relativismo também tem seus efeitos, seus impactos no ambiente da pregação, na dinâmica dos púlpitos e, acima de tudo, nas salas de aula onde se estuda a Bíblia. Como professor de teologia, constantemente eu lido com alunos que questionam a inerrância da Escritura, a exclusividade de Cristo como Salvador, entre outras afirmações muito caras para o Evangelho. Com isso, as pessoas vão se tornando vítimas, né, de experiências e expressões relativistas no espaço virtual em especial. E se sabe, a partir das escolas virtuais, o mínimo sobre questões periféricas e quase nada sobre as essenciais. Isso nos mostra que o autodidatismo, né, ou a autoeducação, que é uma proposta do relativismo, o homem é senhor de si mesmo, então ele busca do seu modo, ignora um princípio fundamental defendido pela Igreja, como também pela Reforma Protestante, de que o saber é uma experiência mediada. E para isso Deus instituiu uns para mestres, doutores, pastores e evangelistas, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Então nós temos medo tanto desse autodidatismo, como também da espiritualidade individualista, marcada por um rompimento com as relações profundas no seio da igreja. Isso são expressões do relativismo no âmbito da prática da vida cristã na atual geração em que vivemos. Agora, quando se trata em especial do púlpito, isso gera aquilo que é chamado ou ilustrado como o fazedor de escolhas. Ele tende naturalmente a escolher e a colocar a satisfação errada dos seus apetites acima das verdades que ele contrariam o estilo de vida. Chamamos isso de impacto antropológico, porque quando o homem percebe-se não mais responsável por suas condutas, atos e práticas, nele há um rompimento de limites até então temidos e respeitados. E isso já foi vaticinado pela Escritura quando o apóstolo Paulo disse em sua segunda epístola a Timóteo e a igreja de Éfeso também, quando ele afirma que nos últimos dias os homens não suportariam a sã doutrina, mas cercar-se-iam de falsos mestres, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Essas doutrinas podem ser tanto religiosas, teológicas, antropológicas, políticas e também econômicas. A gente percebe então que uma cultura centrada e edificada no primário dos sentimentos, porque é isso que a pós-modernidade celebra, a ética das sensações, o sentimentalismo e não a racionalidade, não a reflexão. Portanto, se rompe com o modelo de culto instituído no Novo Testamento, a partir de Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século. Logiquilatria é um culto inteligente, mediado e sustentado sobre bases teológicas. Chamamos isso de ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Crença correta, sentimento correto e prática da vida correta. Portanto, uma cultura centrada e edificada na primazia dos sentimentos, a gente chama isso de relativismo psicológico, tende a favorecer o culto à novidade individual,
ao espírito insaciável do homem contemporâneo e o desejo de experimentar tudo que é diferente de outras realidades culturais e tradições e expressões de fé também. E a rejeitar o que normatiza comportamentos coletivos de convivência. Porque a palavra de Deus, ela, a partir da sua teologia ou das suas teologias reveladas, ela orienta e torna possível a vida em comunidade da diversidade. Mas essa diversidade ela é regida por uma unidade absoluta chamada Palavra de Deus. Também, a gente sabe que nós lidamos como diz o nosso tópico 1, a Bíblia e o espírito desta era. Há uma tentativa de desconstruir a autoridade da palavra de Deus e os paradigmas instituídos pela mesma. E isso, a gente percebe que isso se dá no relativismo centrado na soberania do indivíduo, que tolera e reforça o relativismo moral. E isso produz o quê? Aquilo que chamamos de niilismo cultural. E isso dificulta o homem, torna ele incapaz de concordar ou de consensos básicos. Então, cada um torna-se senhor de si. O maior desafio disso é no campo da hermenêutica, por exemplo, em que, historicamente, nós entendemos que a Bíblia é um texto, por exemplo, um texto escrito por Paulo reflete aquilo que estava na mente de Paulo. Portanto, a verdade ela é buscada, mediada pela hermenêutica, que me permite acessar o que estava na mente de Paulo quando escreveu aquilo. A pós-modernidade diz que não, verdade não é o que estava na mente do autor, nem o que está no texto. É o que o leitor entende. Portanto, a autoridade não é mais o que o autor tinha em mente, mas o que o leitor percebe e extrai dali, seguindo o critério que lhe for agradável e favorável. É nesse sentido que a tentativa de normalizar a conduta homoafetiva a partir de leituras ditas atualizadas ou corrigidas da Bíblia por parte das comunidades chamadas de teologias inclusivas, tá bom? Nos últimos decênios, o diálogo interreligioso ele visa desconstruir a singularidade e a unicidade salvadora de Cristo. Eu quero que você preste atenção nisso aqui para você pontuar isso com seus alunos. Há uma tentativa de homens de dialogarem entre si, mesmo que eles estejam distantes de Deus. A ideia de que é possível esse diálogo pacífico entre o budismo, o islamismo e o cristianismo. Só que eles partem de teologias no seu interior profundamente contraditórias, que não se amarram, que não se sustentam, que não há pontos de aproximação. Lamentavelmente, o diálogo interreligioso e a alteridade proposta, elas se sustentam sobre bases agnósticas. O que diz o agnosticismo? O agnosticismo, que é uma expressão do relativismo, diz que nós não podemos conhecer nada com clareza, nada plenamente. Portanto, com isso, veja a sutileza disso, por isso que a nossa temática é a sutileza, é algo sutil. Deus não pode ser conhecido plenamente, nem pertence exclusivamente a nenhuma tradição, inclusive a tradição cristã, é o que o relativismo propõe. Portanto, cada tradição traz parte dessa revelação. O que eles estão dizendo é que um pouco da verdade sobre Deus está no budismo, um pouco está no islamismo, um pouco está no espiritismo indígena, um pouco está no xamanismo, um pouco está em todas as tradições religiosas. Na verdade, isso é uma negação explícita das Escrituras, porque Paulo disse: toda a Escritura devidamente inspirada é proveitosa, apta para instruir, redarguir, ensinar e tornar o homem apto para boas obras. Então, se a verdade é subjetiva, então, automaticamente, a verdade não está naquilo que se pretendeu dizer quando se escreveu, mas naquilo que o autor quer tomar para si e interpretar a partir do seu próprio coração enganoso e da sua mente caída como herança de Adão. Vejam, quando você lê 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, isso vai negar completamente essa proposta relativista. Literalmente, há uma negação de um inferno póstumo, ou seja, isso também é uma proposta do relativismo. Não existe um inferno pós-morte, mas a Escritura em Hebreus capítulo 9, versículo 27, irá dizer que aos homens está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Quando eu afirmo isso, eu estou negando a reencarnação, tanto na sua vertente egípcia, tanto na sua vertente
hindu como na sua vertente espírita kardecista. Então não há ponto de aproximação quando se tenta conciliar e fazer dialogar doutrina bíblica da ressurreição e doutrinas espíritas reencarnacionistas. Agora, diante da militância cega e fanática do relativismo, a igreja ela reage já previamente orientada acerca dessas construções que foram anunciadas pelas Escrituras. Romanos capítulo 13, versículo 11, irá nos dizer o seguinte: é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora muito mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. E o relativismo, o movimento relativista, ele coloca a experiência religiosa de todas as tradições como uma fonte de autoridade. Então, se o indivíduo tem experiências, entre aspas, que ele afirma ter com Deus dentro de uma sessão espírita ou num ritual de sacrifícios, aquela experiência em si se torna a autoridade, não a escritura. Portanto, o secularismo ele é uma espécie de guarda-chuva sobre o qual todos os ismos convergem para isso: o materialismo, o agnosticismo, o ceticismo, e todos eles estão amarrados à esfera temporal, sem qualquer noção de verdades eternas ou sobrenaturais. Portanto, há uma ênfase naquilo que é temporal e nega-se tudo que é transcendental, sobrenatural ou espiritual. Lamentavelmente, embora o modernismo já esteja quase que fora de moda ou saindo de cena, ainda assim a filosofia do seu mais importante representante, o Immanuel Kant, né, ou a filosofia kantiana, ela deixa os rastros do seu ensino quando Kant afirmava que o eterno não tem envolvimento no temporal. E isso é negado veementemente pela Escritura. A Escritura nega essa proposta veementemente. Portanto, o mais preocupante do relativismo ético, moral, ele é preocupante, mas o mais pernicioso para nós é o que se dá no âmbito teológico. Paulo já dissera: ainda que eu mesmo, ou um anjo, venha e vos anuncie outro evangelho, seja esse anátema. É a temática do nosso terceiro tópico, a ideia de um outro evangelho. O Deus do cristianismo, meus irmãos, na sua teologia pluralista, ele é um Deus só de amor. E ele não poderia excluir da salvação os não cristãos pelo simples fato deles não serem cristãos. É o que propaga a soteriologia pluralista de algumas novas teologias. Porém, Jesus foi muito claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Atos 4:12 irá nos dizer o seguinte: porque em nenhum outro nome há salvação. Paulo irá dizer que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. O mesmo Paulo irá dizer em 2 Coríntios 5:19 que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, ou os homens. Vejam, a gente chama isso de exclusivismo ou de particularismo soterológico. E isso é uma afirmação ousada do cristianismo. Por quê? Porque, infelizmente, ele é taxativamente negado pelo relativismo e suas sutilezas. Portanto, a salvação vem através de outras formas reveladas de Deus, e além daquelas que veio através de Cristo. É o que propaga o relativismo. Mas o cristianismo, ele é exclusivista. Só há um caminho, só há um nome pelo qual devemos ser salvos. E dentro da teologia dos pluralistas, a cristologia fica automaticamente na dependência dessa noção soteriológica pluralista. A ideia de que Cristo é apenas uma expressão de Deus em um tempo para salvar os homens, como outras expressões em outros momentos da história também podem ofertar e franquear a salvação. É nesse bojo que entra a questão da homossexualidade. Infelizmente, a homossexualidade ela não tem mais sido concebida como um problema psicológico e moral. Agora, a homofobia, sim. Veja que há uma inversão completa no tabuleiro das regras do jogo. Convencidos de que não há, portanto, mais uma verdade objetiva, os pós-modernistas, que é um outro nome para pluralismo, passam a seguir a norma, né, estabelecida pelo líder de um conjunto de rock chamado de Sex Pistols, né, o John
Rotten, ele diz, se nada é verdadeiro, tudo é possível. Porém, a gente descobre que onde não há leis básicas de Deus, os homens eles entram numa situação de anarquia ética e moral. O caos se instala. E é o que estamos vendo aí, os efeitos, os malefícios e o processo contínuo de desconstrução da cultura ocidental fundada sobre os pilares da fé cristã e apostólica. E eu estou caminhando para as minhas considerações finais aqui e eu reproduzo a fala do Dostoiévski quando disse: se Deus está morto, tudo é permitido. E automaticamente com o relativismo vem o apoio a que se experimente uma variedade de possibilidades até então negadas pela Escritura. Portanto, presenciamos as inconsistências do relativismo na prática pastoral de muitos ministérios, e é o que nos preocupa aqui, porque essa inconsistência, mais precisamente, pode ser observada nas crenças culticas. Quando? Quando o pragmatismo é adotado nas dinâmicas de culto, ou seja, vamos produzir um modelo de culto que seja agradável e que atraia e que mantenha as pessoas. Lamentavelmente, isso é uma insurreição contra os modelos existentes estabelecidos pela palavra de Deus. O pragmatismo propõe menos verdade, mais atração, menos ensino, mais entretenimento. E eu quero ler aqui a nossa conclusão para a gente fazer o fechamento. Vimos, portanto, nessa lição que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Eu concluo aqui com uma frase atribuída ao reverendo inglês Charles Hodge Spurgeon, quando disse: a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. Um grande abraço a todos, façam um bom uso, um bom proveito desses conteúdos extras, desses apontamentos teológicos, históricos, antropológicos e filosóficos, para que você possa fazer uma boa defesa da fé e uma boa construção na sua aula, a fim de que seus alunos cresçam na graça e no conhecimento e possam praticar aquilo que se espera de cada um de nós. Estai, pois, preparados para responder com mansidão àqueles que perguntam acerca da razão da esperança que é em vós. Um grande abraço, atenciosamente, pastor Lucia Freitas.